Você está no canal Shaolin Japan, aqui é Marcos falando com você mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Hoje estou aqui com um tema, não é polêmica, é natural, mas muita gente pensa que no Japão não existe. Eu estava vendo no Facebook, eu não posso confirmar essas teorias aqui, tá, gente? Porque japonês também, quando cisma de começar a falar muito e começar a exagerar, é fantástico, viu? E no Japão tem fake news que, se vocês pararem e pensarem um pouquinho, aquele lance das máscaras que eram feitas com papel e por isso o papel higiênico e papel de cozinha iria acabar e teve aquela pandemia de compra de papel higiênico, saiu aqui do Japão, o cara tá preso, né? Porque aqui funciona, né? E aqui eles sabem que vão prender o cara, mas que foi ele, realmente ele que passou essa notícia falsa. Então, no Japão, uma época, quantos anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, talvez menos, houve uma notícia falsa de que um banco estaria em bancarrota, ou seja, ele poderia falir a qualquer momento. Aí começou todo mundo ir nos bancos tirar dinheiro, e esse banco terminou falindo devido a esse boato, né, vamos dizer assim, esse burburinho que saiu. E depois disso, a lei de informação inverídica no Japão, ela passou a ser muito severa e ela é cumprida, só que ela não é feita igual no Brasil, onde ela é feita para proteger justamente os que fazem o fake news, né? Os que criam, os que incitam o povo. No Brasil, ele serve simplesmente para calar a boca do povo, do que vai falar a verdade e não do que realmente está falando a mentira. Mas eu queria comentar com vocês aqui que eu achei interessante uma notícia que saiu ontem. O título chama-se A Caça Canibal Também Começou no Japão, mas seu codinome é Fujifilm. Bom, aí eles falam que no dia 27 de março desse ano, uma unidade especial militar dos Estados Unidos, a Delta House, chegou à base de Zama, bem aqui do lado onde eu moro, e integrou o SDF. O SDF é o Sistema de Defesa Nacional Japonês, e foi surpreendida e presa nas bases da pedofilia, tráfico e abuso em várias partes do Japão. Ou seja, aqui a tradução está um pouco errônea. Acredito eu que essa Delta House, ela percebeu que no Japão existe muita pedofilia, tráfico e abuso de crianças em várias partes do Japão. Seguindo aqui, estamos realizando treinamento no campo de autodefesa Fuji, ou seja, nas bases do Monte Fuji, das forças de autodefesa a fim de recuperar esses bebês. Ou seja, essa força-tarefa veio para tentar recuperar as crianças que estão desaparecendo no país. Obviamente, a área de exercícios no Fuji está fora dos limites para pessoas comuns, então não dá para a gente chegar próximos. Primeiro, os Shields e os outros dois pertencem ao exército, a exércitos diferentes. Shields pertence à marinha e os outros dois pertencem ao exército. Shields é uma unidade naval, é uma força especial militar dos Estados Unidos que opera em todo o mundo, secretamente, à sombra de incidentes sem notícias e conflitos invisíveis. Ou seja, tudo que acontece no mundo, tá? Aqui é o que está citando aqui, ó. Tudo que acontece no mundo secretamente ou nas sombras, ou seja, desaparecimento de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico humano, o que não é notícia, porque realmente a notícia não dá a mínima, porque provavelmente tem gente envolvida, como vocês sabem, esse lance de tráfico de bebês, principalmente, ele acontece em todo mundo. Até dizem que no Vaticano, né, existem cerimônias onde são sacrificadas crianças em nome sabe-se lá de quem, né? Provavelmente de Lúcifer, que é o que eles dizem, mas não sei. É uma unidade especial que está constantemente realizando missões secretas, ou seja, em caso de distúrbios nacionais, assassinatos e terrorismo, derrubamento de casas anti-americanas em todo o mundo, desaparecendo quando a missão termina. Quando eu falo aqui derrubação de casas de anti-americanos, significa que todo aquele que tem um protesto, não é um protesto, que tem asco dos Estados Unidos
e que é esses que levantam bandeiras de causas para lutar contra os Estados Unidos, como faz a Coreia do Norte, como faz alguns países aí, que temos que destruir os Estados Unidos, como lá na Síria, na Palestina fazem com Israel, né? Temos que destruir, já nascem criados com essa imagem de que o fulano e ciclano são os grandes inimigos. Então eles entram justamente para dar um checkmate aí e fazer a faxina. A propósito, há um filme chamado Heirs of the Sun, um filme modelado nos estilos dos Childers, os Buenas Verdes e Deltas. Primeiro, existe uma organização chamada Buenas Verdes, e dentro dessa organização há uma unidade chamada Delta. Dentro dos Buenas Verdes existem várias unidades, como unidades ativas do tipo Delta e unidades que realizam o treinamento de unidades em países amigos. Recentemente, que é o que está acontecendo no Japão, né? O Japão é considerado um país amigo. Recentemente, o Buena Verde está treinando tropas na Filipina. Engraçado, né? Para que na Filipina? Em outras palavras, a unidade especial de imagem Delta geral é o Green Berets, para ser uma organização que inclui várias unidades, incluindo a Delta. Shields é uma unidade especial que não existe, né? Ou seja, ela é invisível, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. O fim dos governos japoneses. Um GPS criminoso está ligado ao pé de Shinzo Abe? Bom, essa é a pergunta. Não entendi o que eles quiseram dizer com isso, mas isso significa que provavelmente o governo ele é manipulado, ele está sendo tratado. É como a gente diz, a nova ordem mundial toma conta dos governos e os governos têm que dançar a música que eles tocam, e não tem outro jeito. E provavelmente aqui no Japão eles devem usar o termo, né? Tem um GPS criminoso, né? Não deve ser bem isso, mas é mais ou menos isso que eu acredito que eles querem dizer. Por que a vida é tão difícil, você trabalhando ou não? Um número de crianças em declínio e as doenças são comuns? Existem mais de 50 mil suicídios por ano. Na verdade, mais de 100 mil aqui no Japão. Atualmente, nós, japoneses, somos controlados pelo governo do Japão. Com o nascimento do governo Trump, ou o surgimento do governo Trump nos Estados Unidos, os canibais de Estado Profundo que iniciaram nos Estados Unidos foram presos um após o outro. E o trabalho dos canibais foi claramente revelado. Abusando e confinando as crianças americanas, ficaram surpresas pela primeira vez quando as crianças que estavam sendo resgatadas foram realmente salvas. E, num piscar de olhos, as pessoas que estavam em uso em todo o mundo passaram a receber instruções de Trump, uma após a outra. O que será que ele quis dizer? Crianças americanas que ficaram presas e depois foram libertadas estavam sendo resgatadas, e num piscar de olhos as pessoas que estavam em uso, seria que em uso dessas crianças, ou seja, os sequestradores dessas crianças, os molestadores dessas crianças foram avisados pelo Trump, e aí começaram, uma após a outra foram avisadas. Não faz muito sentido isso daqui, né? Mas é por causa da tradução, né? O japonês, gente, é uma língua muito difícil de ser traduzida, é terrível, tem que ser muito bom no japonês mesmo para poder traduzir. Eu faço tradução, mas vou confessar para vocês que tem algumas traduções que infelizmente não tem jeito. É claro que mesmo no Japão, como é uma colônia americana, há uma instalação subterrânea para comedores e crianças serem sequestrados e torturados, e adrenocron é ingerido e comido. Foi descoberto que o exército dos Estados Unidos está conduzindo uma operação de resgate em conjunto com o Sistema Nacional de Defesa do Japão. Finalmente, os caras reais dos governos canibais passaram a ser conhecidos e o mundo político e empresarial japonês está em pânico. Por que o Japão não é um país feliz? Não é uma nação democrática? Não é um cidadão soberano? Deve ser um país com mais recursos, educação adequada, inteligência, bondade e paz. Hoje, o Japão é dominado por canibais.
Ele tinha a mesma cara dos japoneses, então era fácil governar o Japão. Será que esses canibais que eles estão falando aqui não seriam os reptilianos, né? Que comem criancinhas? Ai, comem as criancinhas. O bicho papão vai vir pegar você. A Segunda Guerra Mundial também foi uma guerra estruturada. O Japão também começou a limpar o Estado profundo. Pai e filho Bush, casal Clinton, Obama, Nertin, George Soros, Nações Unidas, Banco Mundial, Bill Berdes, Richards, governos, professores, universitários, banqueiros, 741 membros, incluindo administração de empresas de valores mobiliários, administrações corporativas, incluindo mídia de massa, bancos centrais nacionais, OTAN, Nações Unidas, Comissão Trilateral, Associação Católica, atuais e ex-líderes. E finalmente até a próxima. O próximo ministro japonês pode ser Taro Aso. Abe também foi preso e foi revelado que o GPS estava preso ao pé como prova. Ou seja, então ele foi preso e aí marcaram ele com a marca da besta, né? Vamos dizer assim, vai. Olha, gente, isso daqui pode ser muito bem uma ficção, tá? Eu só tô lendo aqui. Eu tentei traduzir aqui do jeito que deu, a tradução não ficou muito boa porque eu traduzi ao pé da letra. Eu usei o Google Tradutor também para me ajudar e a tradução ficou meio esquisita, mas vamos seguir aqui, falta só um pouquinho. Abe também foi preso e foi revelado que o GPS estava preso ao pé como prova. Parece que Abe foi preso porque Trump disse "Feliz aniversário de 39 anos, Abe", em outubro do ano passado. Como o número 39 é um padrão de código de barra, significa na gaiola, ou seja, preso. A propósito, o presidente canadense Trudeau, do estado profundo atual sofrendo de corona, que tentou abater o avião no qual Trump estava pilotando, também tem GPS no pé. Atualmente, os governos do Japão foram completamente derrotados. Todas as pessoas afetadas já deveriam ter sido presas. E como o Sr. Abe, quem tem influência, deve poder ativar o GPS e ser compatível. Foi o pedido de Trump que Abe fechasse a instituição educacional japonesa devido ao corona. Certifique-se de que seu filho não seja sequestrado ou envolvido na guerra de estado da DIP. Até que a prisão em massa no Japão termine, a autocontrole é uma extensão e mas é uma paciência por mais algum tempo. Mas é necessário ter paciência por mais algum tempo. Com o codinome de Operação Fujifilm, começará neste final de semana terremotos, tufões e fortes chuvas atingindo o arquipélago japonês. Resgate as crianças do porão preso. Resgate as crianças que estão presas no porão do Trump versus Deep State. Conselho para resgatar as crianças sequestradas. Aqui tem telefone, endereço e fax. Você deve digitar o seu endereço, nome completo, e entre em contato conosco por fax com o número de telefone especificado. Dentro de 5 anos, tudo será alterado para o Radomedicine. E você não precisará de nenhum medicamento ou qualquer coisa. Medicina moderna desaparecerá. Já é um protocolo clínico, mas é perfeito. Participando do ranking. Clique para nos apoiar. Participando do ranking, clique para nos apoiar. E aqui termina, né? Específico, código postal, endereço, nome e número de telefone ao se inscrever. Dentro de 5 anos, tudo será alterado para o Hand Medicine. E você não precisará de nenhum medicamento ou qualquer coisa. Medicina moderna desaparecerá. Esse é o comentário que foi postado aqui no Japão, no Facebook, em japonês. Infelizmente não vai adiantar eu tentar procurar agora, porque eu não vou achar.
Esse é o tipo daquelas notícias, né? Que você tem que ver, você tem que tirar logo o print para fazer, porque senão já era, você não encontra nunca mais o negócio. Mas aqui estamos. Não vai ter jeito de eu procurar aqui que eu não vou achar. Mas estava aqui, estava escrito aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui se está aqui no... Por incrível que pareça, eu tinha acessado, mas também parece que ele automaticamente se excluiu do meu histórico de navegação na internet. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Vocês podem ver que no Japão também tem esse síndrome do pânico do mundo acabando e dos controladores do mundo, né? Então não é só o Brasil, não é só Estados Unidos. Isso é uma situação global e as pessoas que estão atentas aos fatos, elas terminam sendo porta-voz desses recados passados para o mundo. É claro que muitas vezes a gente desconfia, né? E outras vezes a gente acredita. Mas o ideal é sempre você manter a mente aberta, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em ninguém. Corra atrás da notícia e selecione o que você acha que é verdadeiro ou falso. Sempre bom comparar uma notícia com a outra. E como aqui, né, canibais de crianças e não sei o que, depois misturou Trump, misturou não sei o que, então isso acredito que pode ser canibais que eles querem dizer, seja, né, o governo mundial que come tudo, né, e as crianças seriam os governos, então não é que seja literalmente as crianças sendo comidas, mas é muito difícil, como eu já falei, traduzir o japonês. Existem vários casos de tradutores brasileiros no Japão que terminaram se metendo em grandes enrascadas por traduzirem documentos e terminarem traduzindo errado. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau!